Resumo do livro Como Sergipe Tornar um Cristão Inútil, de Rodrigo Bibo, o Manual da Irrelevância no HD do Mundo. Iniciamos a análise de como se tornar um cristão inútil. A análise profissional de Rodrigo Bibo revela que a inutilidade não vem de grandes pecados escandalosos, mas de uma série de pequenas negligências e confortos. Ele utiliza a psicologia reversa. Ao ensinar como ser inútil, ele expõe o quão longe muitos de nós estamos da produtividade espiritual real. No HD do Mundo, enfatizamos que um sistema inútil é aquele que consome muitos recursos tempo, pregações, livros, mas não entrega nenhum output, serviço, amor, transformação social. A análise profunda sugere que a inutilidade é o resultado do cristianismo de condomínio. No HD do Mundo, explicamos que Bibo critica o isolamento em bolhas de proteção onde o indivíduo se sente santo apenas porque não convive com quem pensa diferente. No HD do Mundo, ensinamos que a inutilidade é segura. Ela não incomoda ninguém, não gera perseguição e não exige sacrifício. Este livro é um espelho desconfortável que nos pergunta: se você desaparecesse hoje, o mundo ou a sua comunidade sentiriam falta de algo além da sua presença física. Integrar a autocrítica de Rodrigo Bibo no seu cotidiano é o primeiro passo para recuperar sua função. No HD do Mundo, tratamos este livro como um diagnóstico de sistema. Ao longo desta análise, exploraremos como o excesso de informação sem prática, o egoísmo disfarçado de espiritualidade e o medo de se comprometer cria uma geração de espectadores. Em 2026, um mundo em crise não precisa de mais consumidores de religião, mas de agentes de mudança. No HD do Mundo, o objetivo é que você aprenda a deletar o seco da inutilidade para que seu propósito volte a rodar em alta performance. Parte 1. O consumidor de púlpito. Saber muito e fazer nada. A análise profissional de Rodrigo Bibo revela que o primeiro passo para a inutilidade é transformar a fé em um entretenimento intelectual. Ele descreve o consumidor de púlpito como alguém que busca a próxima pregação, o próximo podcast ou o próximo livro, apenas pelo prazer de aprender, mas nunca pelo dever de aplicar. No HD do Mundo, enfatizamos que o conhecimento que não vira serviço, vira orgulho. A análise técnica demonstra que o cérebro entra em um ciclo de recompensa falsa. Você sente que cresceu espiritualmente só porque ouviu algo profundo, enquanto sua vida prática continua estagnada. No HD do Mundo, ensinamos que a inutilidade é o resultado de um sistema que só recebe dados input, mas nunca processa tarefas output. No HD do Mundo, detalhamos a síndrome do especialista de sofá. Bibo ironiza aqueles que sabem criticar todas as correntes teológicas, mas não conseguem atravessar a rua para ajudar um vizinho. A análise profunda sugere que a inutilidade espiritual é confortável, porque não exige suor, apenas audição. No HD do Mundo, explicamos que, em 2026, com acesso infinito a conteúdos teológicos online, o risco de se tornar um cristão inútil é maior do que nunca. Você se torna um crítico de arte que nunca pegou num pincel. A verdadeira utilidade no reino não é medida pelo que você sabe, mas pelo que você faz com um pouco que entendeu. Integrar a aplicação prática no seu cotidiano é o que diferencia o discípulo do Funnel HD do Mundo. Tratamos a prática como o driver que faz o hardware funcionar. Sem aplicação, sua fé é um arquivo corrompido. Ocupa espaço, mas não abre. No
HD do mundo. O objetivo é que você aprenda a fechar os livros de vez em quando para abrir a porta de casa. Ao trocar o consumo passivo pela ação intencional, você começa a deletar a inutilidade do seu código e passa a ser uma ferramenta real nas mãos do Criador. Parte 2. O santo de condomínio, o isolamento como estratégia de inutilidade. A análise profissional de Rodrigo Bibo revela que a inutilidade atinge seu ápice quando o cristão decide viver em uma bolha. El descreve o santo de condomínio como aquele que confunde separação do mundo com isolamento social. No HD do mundo, enfatizamos que a função do sal é salgar a carne, mas para isso ele precisa sair do saleiro e ter contato com o alimento. A análise técnica demonstra que, ao evitar pessoas complicadas ou ambientes não cristãos para não se sujar, você anula sua própria utilidade. No HD do mundo, ensinamos que a inutilidade é o resultado de uma vida que só interage com quem já concorda com ela. No HD do mundo, detalhamos o vírus do gueto. Bibo ironiza a subcultura cristã que cria seus próprios cafés, suas próprias gírias e seus próprios eventos, tornando-se incompreensível para quem está fora. A análise profunda sugere que esse isolamento gera uma falsa sensação de segurança, enquanto o mundo ao redor continua sem o testemunho da graça. No HD do mundo, explicamos que em 2026, a verdadeira santidade é infectar o ambiente com amor e justiça e não fugir dele. Um cristão inútil é aquele que se orgulha de não ter amigos descrentes, esquecendo-se de que o próprio Cristo foi chamado de amigo de pecadores. A inutilidade é uma redoma de vidro, protege do vento, mas impede o perfume de se espalhar. Integrar a convivência intencional no seu cotidiano é o que torna sua fé biodisponível. No HD do mundo, tratamos a sua influência como a conexão de rede do seu sistema. Sem conexão externa, você é apenas um computador offline. No HD do mundo, o objetivo é que você entenda que o mundo é o seu campo de trabalho, não o seu inimigo a ser evitado. Ao quebrar os muros do condomínio espiritual, você recupera sua utilidade e passa a ser o ponto de contato entre a necessidade do próximo e a provisão divina. Parte 3. O medo do conflito. A covardia disfarçada de mansidão. A análise profissional de Rodrigo Bibo revela que o cristão inútil é, acima do tudo, um mestre da conveniência. Tecnicamente, ele descreve como muitos utilizam o conceito de mansidão como um escudo para esconder a simples covardia. No HD do mundo, enfatizamos que a utilidade cristã exige muitas vezes o confronto com a injustiça e o erro. A análise técnica demonstra que um sistema que nunca diz não ao que está errado é um sistema sem integridade. No HD do mundo, ensinamos que a inutilidade prospera no silêncio dos bons. Quando você escolhe não se posicionar para manter uma paz artificial, você neutraliza o impacto do evangelho na sociedade. No HD do mundo, detalhamos a psicologia da aceitação. Bibo ironiza o desejo desesperado de ser visto como legal ou moderado pelo mundo, ao ponto de diluir a mensagem para que ela não cause desconforto. A análise profunda sugere que a inutilidade é o preço de querer ser aplaudido por todos. No HD do mundo, explicamos que em 2026, a pressão pelo politicamente correto cria cristãos mornos, que não salgam e não iluminam. Ser útil requer coragem para ser impopular quando a verdade está em jogo. Bibo nos lembra que o amor bíblico não é passividade,
É uma força ativa que às vezes precisa derrubar mesas no templo para restaurar a ordem. Integrar a coragem no seu cotidiano transforma sua presença de neutra para decisiva. No HD do mundo. Tratamos a sua voz como o comando de execução do seu sistema. Se você tem o poder de agir, mas o comando nunca é enviado, o resultado é zero. No HD do mundo. O objetivo é que você aprenda que o conflito necessário é melhor do que a omissão confortável. Ao trocar o medo da crítica pelo compromisso com a verdade, você deleta a covardia do seu código e se torna um agente relevante, capaz de transformar o ambiente onde está inserido. Conclusão desse maravilhoso livro, Como Sergipe tornar um cristão inútil, de Rodrigo Bibo, o fim da inutilidade. O HD do mundo encerra a análise de como se tornar um cristão inútil com o entendimento de que a irrelevância é uma escolha diária, mas a utilidade é uma vocação eterna. A análise profissional de Rodrigo Bibo nos ensina que a inutilidade é o resultado de uma fé que se tornou um fim em si mesma. Tecnicamente, quando você deixa de servir, seu sistema começa a atrofiar. A falta de uso gera oxidação. No HD do mundo, reforçamos. Em 2026, a maior prova de que o seu software espiritual é original e não uma cópia pirata é o impacto que ele causa na vida das pessoas ao seu redor. A análise profunda sugere que a utilidade real começa onde o seu conforto termina. No HD do mundo, destacamos que Bibo nos convoca a sair da audiência e subir no palco da vida prática. O legado desta obra é o choque de realidade necessário para percebermos que fomos criados para boas obras e não para boas opiniões. No HD do acreditamos que a cura para a inutilidade é a proximidade. Aproxime-se de Deus para ter o caráter dele e aproxime-se do mundo para ter a compaixão dele. Quando você une essas duas pontas, o circuito fecha e a luz finalmente se acende. O HD do mundo conclui este resumo com um desafio. O que você vai fazer hoje com o que aprendeu aqui? Não seja apenas um HD que armazena. Seja um processador que executa. Inscreva-se para manter sua vida em alta performance e deixe seu comentário. Em qual área você sente que o seu sistema estava inútil e precisa de um reboot?